Boa noite, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai conversar, sobre o que aconteceu com a medicina veterinária. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos tirar um tempinho aí pra gente conversar, Pra falar sobre tudo que tá acontecendo hoje em dia, que a gente tá observando, que vem acontecendo na medicina veterinária. Não só na medicina veterinária, gente? Que na medicina humana também as coisas estão degringolando cada vez mais, Então a gente precisa realmente conversar sobre isso, abrir os nossos horizontes, entender as mudanças que estão acontecendo e se atualizar, com certeza, Como eu disse para vocês nos stories, essa é uma live mais direcionada para médicos veterinários, mas vocês sabem que eu costumo ter uma linguagem bem acessível, que fica fácil para todo mundo entender, quem estudou medicina veterinária, quem não estudou, porque eu procuro falar de uma forma fácil para que os meus clientes consigam entender. Então eu já faço essa adaptação aí, tá bom? Então todo mundo é bem-vindo. E se vocês tiverem dúvidas, é só me mandar aqui nos comentários, vai ficar aberto os comentários. Tem algumas dúvidas na caixinha que vocês mandaram hoje, e aí no final eu vou dar uma olhadinha e responder para vocês. A Júlia tá falando aqui, esse direcionamento é muito importante para não ficarmos loucos. Sim, com certeza, Júlia. Boa noite, gente. Bom, então vamos começar, A live vai ficar salva para quem não puder assistir, Assistir depois, porque eu sei que esse é um horário bem concorrido, tá todo mundo fazendo live nesse horário, então vai ficar salva para vocês verem depois, tá bom? Mas quem puder, fica aí comigo para eu não ficar falando sozinha também, Que é chato. Então, vamos lá, O que a gente tem notado que está acontecendo hoje em dia, na medicina veterinária? A gente vai focar nisso daqui. Se vocês concordarem comigo, respondam aí, que vocês têm visto isso também. Então, o que a gente vem notando, São tratamentos focados em especialidades, Então, por exemplo, um dermatologista trata a pele, às vezes trata ali um ouvido, um ortopedista trata os ossos, um gastro trata estômago e intestino, um oncologista trata o câncer, que a gente vê que é tratado o câncer mesmo, e não o paciente. Então, o que a gente tem visto hoje em dia é isso, como se fosse um desmembramento de um animal para cada especialidade tratar um problema, e a gente não vê um tratamento por completo. Então, vai no dermatologista, trata a pele, aí tá bom, melhorou, daqui a pouco já tá com problema de pele de novo. Vai no gastro, aí é indicado alguma medicação para controlar uma diarreia ou para controlar um vômito. Aí se tira essa medicação, o problema volta novamente. Então, o que a gente tá vendo surgir hoje em dia? Vários médicos veterinários que estão vendo isso e estão procurando se especializar em uma medicina veterinária que seja funcional, que funcione para tratar os pacientes por completo. Então, a nutrição, ela tem vindo aí para fazer esse processo. Então, muitas vezes vem pacientes de especialidades que não resolveram o problema, e quando chega na mão de um nutricionista, é claro, gente, que é um nutricionista funcional, não é qualquer nutricionista também, porque tem cada coisa que a gente vê que não tá escrito. Então, quando chega na nossa mão aqui, a gente pega a bucha, quase explodindo, E aí resolve esse problema do paciente. É óbvio, que não é de uma forma rápida, porque muitas pessoas chegam até nós achando que vai ser super rápido, que o paciente vai melhorar de uma hora para outra, como quando usa um corticoide, por exemplo, no outro dia já não se coça, mas não é assim. É um processo demorado, porque a gente vai estar refazendo tecidos, reestruturando células, então são coisas que vão levar tempo, que não vai ser nunca de uma hora para outra.
E tem, inclusive, pacientes que já estão tão machucados, tão lesionados por anos usando remédios, usando a própria ração, né? E que chega num ponto que não tem um 100% de cura mais. E aí a gente vai tentar chegar no melhor possível daquele paciente. E o tutor precisa ficar ciente de que ele nunca vai ser 100%, mas que ele vai chegar no melhor possível para ele e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então, é isso que a gente está vendo surgir agora nessa área de nutrição na medicina veterinária. Então, são médicos veterinários funcionais integrativos. E o que significa isso? Funcional é aquele que funciona, então é um tratamento que funciona para resolver aquele problema e aquele problema não voltar mais. E integrativo é que integra todos as vertentes da medicina veterinária. Então, vai integrar ali uma medicina veterinária alopática, uma medicina veterinária homeopática, a base de nutracêuticos, a base da nutrição. Então, vai integrar todas essas áreas da medicina veterinária e tratar o paciente. Então, tem vezes que a gente precisa aí de ajuda, por exemplo, de um fisioterapeuta, de um acupunturista. Isso tudo vai integrar a saúde do paciente. Então, a gente precisa se unir para que esse paciente seja curado, né? Ou, se não for possível a cura, que a gente consiga chegar ali nos 90%, 95% de melhora do quadro do paciente. E como que a gente faz isso? Então, o principal, o primordial para a gente ter saúde, o que nós escutamos dos médicos, né? Quando a gente vai consultar com o médico ou consultar com um nutricionista, a gente escuta que é para comer um alimento saudável, desembalar menos e descascar mais, comer em casa, não ficar comendo na rua, não ficar comendo bolacha, salgadinho, barrinha de cereal. E aí, em contrapartida disso, os veterinários tradicionais aconselham que seja oferecido ração para os pacientes. E hoje a gente já sabe que tem muitos tipos de rações. Então, tem ração para trato gastrointestinal, trato urinário, tem até uma ração que é para pacientes oncológicos, né? Hoje em dia, que foi um lançamento novo agora de uma empresa que foi feita. Então tem ração para tudo que é tipo de doença. Só que o que a gente nota é que elas não conseguem tratar esses pacientes. Por quê? Porque é um alimento industrializado. Mesmo que a gente não compare ela com um salgadinho, por exemplo, um Cheetos, um Fandangos, a gente pode sim comparar ela com uma barrinha de cereal, que diz ser saudável, mas se você ficar comendo aquilo todos os dias, não vai ser nada bom para a sua saúde. Então, o ideal é que os pacientes comecem o tratamento mudando a alimentação. Então, tem muita gente que vem até mim, Aline, você não faz modulação intestinal no meu cachorrinho e eu mantenho ele comendo a ração? Eu já falo que não dá, gente. É impossível fazer modulação intestinal no paciente e ele continuar comendo aquilo que faz mal para ele, porque a ração, ela degrada o organismo, tá? Então, não importa se é uma ração super premium, se é uma ração de combate, não importa o tipo de ração, ela continua sendo ração e ela continua fazendo mal. Então, o que a gente precisa entender é que esses pacientes precisam de uma alimentação de qualidade. E a alimentação de qualidade é uma alimentação natural, mas não é qualquer alimentação natural também. Então, a gente precisa lembrar que a alimentação natural não é para imitar a ração, porque o que nós temos hoje em dia são muitos médicos veterinários prescrevendo alimentação natural, só que cheia de grãos, cheia de carboidratos, e isso não vai também condizer com o nosso paciente, que é um animal carnívoro. Então a gente precisa, além de mudar essa alimentação, tirar a ração, fazer uma alimentação que seja bioapropriada para a espécie.
Então, essa alimentação ela vai ter carne, vai ter vísceras musculares, vísceras secretoras. Alguns pacientes conseguem comer ossos carnudos, então a gente vai fornecer isso para eles. Outros não, então a gente não vai fornecer. Vai sempre procurar respeitar o paciente e o grau de problema que ele tem tido naquele momento. E aí vão entrar os vegetais baixos em amido, principalmente, que são os vegetais mais neutros, né? Que é a abobrinha, a vagem, o chuchu. Alguns pacientes a gente consegue introduzir o brócolis, a couve-flor. Então vai depender muito do paciente o cardápio que a gente vai fornecer para ele. Se for um paciente saudável que está saindo da ração indo para alimentação natural, a gente tem muito mais liberdade, né? Então é um animalzinho que não está com o seu organismo todo degradado por conta de uso de medicações e da ração por muito tempo. Então a gente tem mais liberdade nessa alimentação. Já um paciente que vem com problemas gastrointestinais, por exemplo, a gente precisa pegar mais leve, né? Fazer uma transição às vezes mais lenta, passar por um período ali usando um pouco de carboidrato e depois a gente retira, né, esses tubérculos, para que seja aos poucos e esse corpo entenda que ele vai receber agora um alimento de verdade. E a gente precisa lembrar sempre também que quanto mais difícil é essa adaptação para a alimentação natural, mais esse animalzinho está precisando disso. Porque o corpo dele está tão degradado que ele não consegue digerir o alimento que é feito para ele, um alimento que ele evoluiu para comer, né? Então, tem pacientes aí que a gente tira da ração e entra com a alimentação natural que tem diarreias, ou que tem muco nas fezes, ou até mesmo vômito. E esses pacientes são os que mais precisam desse tipo de tratamento, que é remover a ração e entrar com uma alimentação apropriada para a espécie. Então, é isso que nós temos que procurar fazer por primeiro. Então, o primeiro passo para a gente trazer saúde para o nosso paciente é modificar a alimentação, dar uma alimentação apropriada à espécie. Então, lembrando que é um cão ou um gato, e o que eles precisam comer são as fontes de proteína vindas de animais e às vezes ali um pouco de vegetais. E outro dia eu atendo uma paciente que está consultando com outro especialista, né, na região dela, e a especialista me mandou uma mensagem falando que ela queria uma dieta à base de batata doce e lentilha. E eu nunca tinha passado por isso. E nesse dia eu fiquei muito irritada. E eu sou uma pessoa calma, né? E eu falei, não, eu não trabalho com esse tipo de dieta. Não tem como eu melhorar o meu paciente oferecendo somente batata doce e lentilha. É impossível, né? Não é compatível com a vida do meu paciente. Então a veterinária falou, mas aqui com as nutricionistas aqui da região dá certo, elas aceitam. Falei, bom, eu não aceito. A tutora preferiu ficar com a minha dieta, né? E não entrar com o que aquela outra veterinária tinha proposto. Outra coisa é que a cachorra nunca iria comer aquilo, porque ela já é uma cachorra com um apetite seletivo, não é qualquer coisa que ela come, muito menos batata doce com lentilha. Então imagina se eu obrigasse essa cachorra a comer isso. Ela iria passar fome, ela não ia aceitar comer. Então a gente precisa observar os nossos pacientes, oferecer uma alimentação de qualidade. Muitas vezes no início dessa transição, então vai ser um pouco mais complicado. Então, o que eu vou precisar fornecer para esse paciente junto com a mudança da alimentação? Um suporte. Então, um suporte gástrico para que esse estômago consiga digerir bem os alimentos. Então, a gente entra ali com enzimas digestivas, muitas vezes não apenas uma, mas várias enzimas digestivas para ajudar com que esse paciente faça a digestão da comida. E essa comida ela chegue no intestino em
pequenas partículas e esse intestino que está danificado, que está com a sua permeabilidade aumentada, ele não responda de forma exacerbada. Então, porque um animalzinho, quando ele está inflamado dessa forma, dependendo do que chega naquele intestino, ele vai ter uma reação de hipersensibilidade. E quanto maior a molécula que chega no intestino, maior a reação de hipersensibilidade. Então, quando a gente trabalha bem esse estômago, faz o aporte de enzimas digestivas, esses alimentos vão chegar pequenininho no intestino e diminuir essa reação de hipersensibilidade. E junto com isso, dependendo do caso do paciente, a gente entra com outros nutracêuticos. Então, quando é o paciente que tem alguma alteração na pele, né, como esses que são diagnosticados com dermatite atópica, e muitas vezes não tem dermatite atópica, ele é um paciente que tem uma disbiose em grau mais avançado, uma inflamação crônica mais avançada, e ele se coça por causa disso, e muitas vezes ele é diagnosticado com atopia por um dermatologista, porque o dermatologista não entende de intestino. Então, quando chega para nós entendemos do intestino, nós tratamos esse intestino e esse animalzinho para de coçar. Eu já tive muitos casos de pacientes que o tutor falou assim: Aline, parece mágica, como que pode só a comida fazer isso? Como que pode, gente? É óbvio, né? Um alimento super processado, elevado a altíssimas temperaturas, cheio de conservante, cheio de palatabilizante, só vai fazer mal, só vai inflamar. E quando a gente oferece uma comida natural, esse paciente ele tende a desinflamar e perder essa coceira. Então, a gente vê pacientes com feridas na pele, com a pele vermelha, uma pele quente, é uma pele inflamada, é um organismo que está inflamado e precisa desinflamar. E não é com corticoide que a gente vai resolver esse tipo de inflamação. O corticoide, ele é para uma inflamação aguda. Agora, uma inflamação que está crônica, a gente precisa tirar o que está inflamando, que no caso é esse tipo de alimento. Então, a gente faz essa limpeza no organismo, né, retirando esse tipo de alimento e fornecendo uma alimentação natural. E depois, em conjunto, na verdade, com isso, a gente vai recuperando esses órgãos. Então, recuperando o estômago, recuperando o intestino. Então, muitas vezes, no caso de pacientes com esse diagnóstico de atopia, nós entramos ali com um suporte para esse intestino à base de agora me fugiu o nome da cabeça. Então, a gente usa nutracêuticos como a glutamina, por exemplo, que vai refazer ali a mucosa intestinal. E junto com a glutamina, nós usamos nutracêuticos anti-inflamatórios, por exemplo, a quercetina. Animais que toleram, nós usamos o próprio açafrão, né? Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer de forma natural para recuperar a saúde desse paciente. E em contrapartida, tem outros casos, pacientes que não apresentam nada na pele, mas têm problemas de diarreia crônica, ou pacientes que apresentam muco nas fezes frequentemente. Então, a gente precisa trabalhar esse intestino voltado já para um outro lado. Então, melhorar a absorção de líquido. Muitas vezes, só de trocar então a comida, essa diarreia para. Então, eu já tive casos de pacientes que, nossa, parecia que ia ser impossível fazer o tratamento daquele paciente, que o caso era muito grave, que já estava no estágio muito avançado. Então, eu já peguei pacientes, por exemplo, de 10 anos que fazia 1 ano que estava tendo diarreia. E na hora da consulta eu ficava pensando, meu Deus, não vai ter jeito, isso daqui eu não vou conseguir tratar. Mas foi só mudar a comida e o paciente melhorou. Então, o que ele tinha era uma diarreia vinda do alimento que ele estava consumindo naquele momento. Mas quando a gente mudou a comida, já melhorou.
E aí, junto com isso, a gente faz a utilização de nutracêuticos para ajudar na absorção desse líquido das fezes, para ajudar esse intestino a ficar menos permeável e para ajudar na formação do bolo fecal e desinflamar esse paciente como um todo. Então, o processo, ele não é um processo complicado, é um processo que ele é fácil. Hoje em dia, como eu tenho muito mais experiência, né, do que no começo, eu vejo como isso é fácil. Quando eu iniciei nessa área, né, da medicina funcional integrativa, eu tinha muito medo. Medo de não dar certo, medo de algum paciente que era aqui da minha região, por exemplo, porque eu trabalhava num hospital aqui da região que era um hospital famoso, né? E eu comecei a introduzir esse tipo de tratamento lá. E a primeira paciente que eu fui tentar tratar dessa forma não deu nada certo, porque não era uma paciente minha, ela veio de retorno comigo. Eu sugeri para a tutora que mudasse a alimentação e que fizesse o aporte de nutracêuticos, só que nesse meio do caminho a tutora fez uma transição totalmente rápida e a cachorra começou a ter vômitos, e eu me senti acuada porque eu estava num local onde ninguém acreditava no tipo de tratamento que eu fazia e tinha uma paciente lá que estava dando super errado. Então eu ficava cada vez com mais medo de fazer aquilo que eu sabia que era certo, que era cuidar do animal como um todo. Então eu ficava voltada ali para o uso de medicações, né? Então esse caso foi um caso que deu muito errado. Só que eu persisti, continuei estudando, né? E entendendo cada vez melhor. E conforme eu fui atendendo mais pacientes fora de lá, eu consegui ver o resultado nesses pacientes e consegui ficar mais firme naquela decisão que eu tinha tomado e mais confiante nos tratamentos que eu estava instituindo para esses pacientes. E o retorno também dos tutores, agradecendo, dizendo como a vida daqueles animaizinhos tinham melhorado, aquilo foi me dando cada vez mais confiança. Então eu sei que quando a gente está no começo, não tem uma experiência tão grande na prescrição de dieta, na prescrição de nutracêuticos, a gente fica com medo, porque a gente está remando contra a maré, né? Então, de um lado vem a indústria da ração atacando, do outro vem a indústria da medicação atacando, do outro vem veterinários tradicionais atacando a nossa forma de trabalhar, e aí no meio do caminho é um paciente que não dá certo, e aí a gente fica com medo. Mas eu tô aqui para falar para vocês que não precisa ter esse medo, que o que é certo é o natural mesmo, é isso que tá óbvio na nossa frente. Então, nunca uma coisa artificial vai ser melhor do que uma coisa natural. E muitas vezes um paciente seu vai ter uma dificuldade maior para fazer a transição porque ele tá com o organismo muito debilitado. Então não tem como ser fácil essa transição se ele está muito ruim. Então você tem que manter esse acompanhamento do paciente, manter esse tutor calmo, porque a maioria dos tutores que chegam até nós, veterinários que estamos fazendo esse tratamento diferenciado, são tutores que chegam traumatizados, de tratamentos com medicações fortes, de efeitos colaterais, de diarreias frequentes, de crises de coceira. Então eles estão traumatizados e aí acaba sendo nossa responsabilidade tranquilizar esses tutores e dar um respaldo para eles, porque o que eles precisam é de um acolhimento nesse momento, de uma ajuda. Então, eu acredito que é muito importante o acompanhamento do paciente. Não é só você prescrever uma dieta, fazer uma receita para manipular os nutracêuticos e largar a mão desse paciente. Ou de duas uma, ou esse tutor vai desistir e não vai fazer nada, ou ele vai fazer, vai se perder, entrar em pânico
e procurar um atendimento clínico que vai acabar com o tratamento que você está fazendo. Então você precisa sim dar um suporte para esse tutor. Às vezes é exaustivo pra gente, porque são muitos tutores e são muitas mensagens. Então, você tem que estar com o seu psicológico trabalhado também para isso, mas você precisa entender que você entrou nisso para ajudar a transformar vidas e a salvar vidas, né? Que é esse o objetivo de um médico veterinário que fez ali o juramento, né? De quando se formou, a gente faz um juramento que nós vamos fazer o melhor para os nossos pacientes e não só ficar tampando o sol com a peneira, que é o que muitos fazem. Então, teve uma diarreia, entra com um antibiótico, resolve naquele momento, mas depois volta, mas aí depois não vai ser mais o meu plantão, vai já pegar outra pessoa. Então, o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. E não é assim, né? Com a gente que faz esse trabalho de recuperação da saúde do paciente, você pega na mão daquele paciente e você vai com ele até que ele esteja melhor, né? Então a gente precisa entender isso, saber disso e ter certeza de que quer entrar nessa onda, tá? Então eu tô aqui hoje para falar para vocês que não é uma coisa tão complicada, mas é uma coisa que precisa de uma saúde emocional e de disposição também, tá? Então, dá para fazer tranquilamente. No começo vai ser muito difícil, vai ter desafios, principalmente para quem trabalha em clínica ainda, né? Como eu já dei mentoria para médicos veterinários que estavam ali na clínica querendo sair, mas com medo, porque o salário vem da clínica e aí você tem que fazer o que a clínica manda. Então tem protocolos ali que você precisa seguir, sabendo que aquilo ali não vai dar certo, mas você tem que seguir porque o seu salário vem dali, né? A partir do momento que você sabe atender um paciente de uma forma funcional, você vai querer sair dessa vida, você não vai conseguir mais ficar ali e vai ter uma hora que você vai acabar, né, explodindo a sua mente. Então, procurar se estabilizar nessa parte mais funcional, né, ter os seus atendimentos o quanto antes para você poder se livrar desses protocolos engessados, esses protocolos amarrados. E saber, pessoal, que eu estou aqui disponível para ajudar quem está tendo dificuldade com isso. Até a Júlia tá falando aqui, fiz uma mentoria com a doutora Aline e recomendo de olhos fechados, ela é melhor. Então, eu dei mentoria para a Júlia na época que eu fazia mentoria individualizada. Então, agora a mentoria ela é em grupo. Então, são 10 vagas, então vão ser 10 estudantes ou médicos, veterinários ou tecnistas que vamos trocar conhecimento, né? E eu vou auxiliar. Então, eu não falo só como fazer, eu pego na mão, ensino e ajudo. Porque hoje em dia tem no mercado vários cursos de alimentação natural, de modulação intestinal, de isso, daquilo outro. Só que o que acontece? A gente faz esses cursos, só que fica com medo de colocar em prática. Porque você sabe ali na teoria, só que você não tem a experiência, a vivência de tratar aquele paciente. Então fica com medo. Só que eu faço diferente, né? Assim como eu faço diferente com os meus pacientes, eu faço diferente com os meus alunos. Então, eu pego na mão, a gente faz vários casos juntos. Então, eu tô com dificuldade nesse paciente, Aline, o que você faria? Eu faria isso, isso e isso, e explico por que eu faria isso, isso e isso. Pra você não ficar perdido na hora de dar um tratamento para o paciente, né? Porque foi isso que eu senti falta no começo, quando eu estava começando a trabalhar com isso. Então, precisa sim ter alguém que pegue na sua mão, que te ajude a bolar as dietas, que te ajude a bolar o tratamento e não apenas te dê uma aula de como fazer e deixe pra lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando.
me deu forças para continuar quando eu não via mais saída na medicina veterinária. Pega na mão mesmo, mima tanto que a gente deixa mal acostumado. Porque o que eu sinto que fica deficiente isso também, né? Nos médicos veterinários. Então, se tem esses cursos, mas não te coloca lá para fazer, né? Não te coloca para ter essa vivência do atendimento, do contato com o tutor. A primeira vez que eu fui fazer um atendimento online, eu fiquei super nervosa, né? Porque eu tinha muito costume de fazer atendimento físico, mas online eu nunca tinha feito. Então, se alguém tivesse vindo falado pra mim, Aline, ó, é assim, 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 fica tranquila, faz esse tipo de pergunta, na anamnese você faz isso, seria muito mais fácil. Mas eu não tive isso, eu aprendi sozinha e hoje eu disponibilizo esse conhecimento para ajudar outros médicos veterinários. Por quê? Eu estou num ponto que eu não consigo mais, muitos pacientes eu não consigo atender, porque eu não tenho tempo, gente. Realmente, quando eu comecei, eu pensava assim, nossa, nunca que eu vou ter tantos pacientes que eu consiga pagar as minhas contas do mês. Mas eu vi que foi totalmente diferente a história. Em pouco tempo eu já tinha muitos pacientes e eu tô num ponto que eu não dou conta de atender todos. Então, eu quero treinar médicos veterinários que sejam funcionais e integrativos para atender esses pacientes que eu não consigo atender. Exatamente porque eu faço o acompanhamento, como eu relatei para vocês, onde eu respondo os tutores todos os dias, a todo momento, para que eles não se sintam abandonados também. Então, para dar esse tipo de atendimento, eu não posso atender o dia inteiro. Então, eu tenho que atender em certo período e outro período ficar disponível para responder os pacientes que estão em acompanhamento comigo. Então, por isso que eu quero treinar médicos veterinários para que façam esse atendimento que seja parecido com o meu. É claro que não vai ser igual, porque cada um é de um jeito, né? Mas que a gente consiga distribuir esses pacientes que tanto precisam de ajuda. Porque essa medicina é uma medicina que vem crescendo muito, porque os tutores estão enxergando que não é só dar um tipo de ração, dar um tipo de remédio que esse paciente vai ficar bem. A gente precisa tratar esse organismo e os tutores, eles estão indo atrás disso. E agora com a internet, isso está crescendo cada vez mais. Então, tem que ter profissionais capacitados e preparados para atender esses tutores, tá? Então, é para isso que eu tô aqui, para auxiliar vocês nisso. E é para isso que vai ser aberta a mentoria amanhã de manhã, mentoria VET Funcional, que vai ter duração aí de 1 mês, onde esse 1 mês eu vou estar acompanhando vocês nos casos clínicos de vocês. Quem não atende ainda, vai ter a oportunidade de acompanhar os meus atendimentos. Então a gente entra num atendimento junto, faz como se fosse um acompanhamento mesmo, para você ver como que eu faço esse tipo de atendimento, para você ter essa experiência de como é fazer um atendimento online e de como é fazer um atendimento funcional, tá? Então a mentoria ela aborda tudo isso, além de tudo aquilo que eu coloquei para vocês nos stories, que a gente vai falar sobre vários tipos de doença. Então são doenças endócrinas, doenças renais, doenças hepáticas, doenças do sistema geniturinário. Vai ter tudo isso na mentoria e pegar na mão de vocês e auxiliar vocês a fazer esse atendimento durante esse 1 mês, tá? Então, é tudo isso que tem na mentoria. E o valor, gente, eu consegui deixar, né, nos 997, porque quando era uma mentoria individualizada, a gente teria que aumentar esse preço. Só que eu falei assim, eles estão começando, então muita gente não tem esse valor para investir. Então, para facilitar, eu falei, vamos montar uma turma e aí eu consigo deixar o preço no valor que está e consigo ajudar mais pessoas. Então, foi por isso que a gente manteve esse valor de 997, que pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de R$100.
Então, pessoal, é um investimento no futuro de vocês e no futuro dos pacientes de vocês, tá? Então pensem bem, se tiverem alguma dúvida, falem comigo. Como o pessoal tá falando aqui, eu sou bem acessível, então é só me mandar mensagem lá no direct que eu auxilio vocês, tá? Agora eu vou ler as mensagens que vocês estão mandando aqui. Quem tiver dúvida vai mandando aqui também. Aqui o Dila, você é perfeita, obrigada por me ajudar tanto. Imagina, Lívia, você me ajudou muito. Hoje em dia meus cães têm prazer em comer, sempre educado e acessível. Esse é o curso do tutor? Não, Lívia, essa é mentoria para médicos veterinários. O curso de tutores vai ser em março, tá? Faz postagens excelentes, responde mesmo o dia inteiro se precisar. Não percam a oportunidade, gente, vale muito a pena, muito atenciosa e muito capacitada. O tutor pode fazer o curso? Não, esse não é para tutor, o de tutor vai ser em março, tá, gente? Muito obrigada por sempre me responder. Então, vai ter o curso de tutor, vai lançar em março. Na verdade, não é um curso, é uma comunidade para os tutores, onde nós não vamos falar só sobre alimentação natural, vai ser falado sobre tudo que envolve a saúde de cães e gatos. Então, eu vou ensinar vocês desde ler um exame que é solicitado, né, um hemograma, um bioquímico, o que é esperado naquele resultado de exame, ensinar vocês sobre os principais tipos de doença, os sintomas, os tipos de tratamento, os cuidados que a gente tem que ter. Então, tudo que a gente aprende na faculdade, eu vou ensinar para vocês lá na comunidade, para que vocês tenham autonomia e conhecimento na hora de cuidar da saúde do animalzinho de vocês. Então, e vai ter também um módulo sobre modulação intestinal que a gente pode fazer de forma natural em casa, mas isso eu vou deixar para falar para vocês mais lá pra frente, porque eu estou gravando as aulas e até março já vai estar tudo pronto para disponibilizar para vocês. Essa semana tem uma surpresa que eu não tinha contado ainda para ninguém. Vai ser disponibilizado um combo de e-books. Nesses e-books tem um de alimentação natural cozida, um de alimentação natural crua, um crua com ossos e um para gatos. E vai ter um valor promocional, onde vai sair todos os 4 e-books, mais uma aula comigo ao vivo para tirar dúvidas por R$ 97. Aí vai ser só essa semana, depois na outra semana a gente vai ir pro valor normal deles, tá? Mas eu não tinha falado pra ninguém ainda porque eu não sabia se ia ficar pronto ou não. Acabou que ficou pronto e a gente vai disponibilizar essa semana, tá? Mas sobre a mentoria, o link para fazer a compra eu vou colocar nos stories. Amanhã de manhã, a partir das 6 da manhã, vai estar abertas as vagas. E são só 10 vagas, porque, como o pessoal disse, eu pego realmente na mão e acompanho vocês. Então não tem como eu abrir mais vagas, porque aí eu enlouqueço, porque eu já acompanho os pacientes e acompanhar também os alunos. Se eu abrir mais de 10 vagas, eu não dou conta, tá certo? Então amanhã, a partir das 6 da manhã, vai estar o link para vocês poderem comprar a mentoria. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagens que eu vou respondendo vocês, tá certo? E eu tenho as perguntinhas da caixinha de perguntas, né? Que eu falei pra vocês que eu ia responder também aqui na live. O que fazer se um cão não aceita vegetais, tubérculos durante a transição? Teve problema saindo da ração para crua com ossos. Então, gente, essa pergunta... o que a gente faz quando tá saindo da ração? Nunca a gente vai direto para uma dieta crua com ossos, porque esse organismo não tá ainda preparado para receber esse tipo de alimento. Então, primeiro a gente passa por uma alimentação cozida, depois para uma crua e por fim numa crua com ossos. O tempo que vai demorar essa transição, quem vai dizer é o paciente, porque se for um paciente saudável, a transição vai ser rápida. Agora, se for um paciente que já está debilitado, essa transição vai demorar um pouco mais. Agora, quando o paciente não aceita os vegetais,
a gente tritura esses vegetais e mistura bem nas carnes e nas vísceras. Os tubérculos, eles não são obrigatórios na alimentação, a menos que esse paciente tenha uma doença, como linfangiectasia ou shunt portosistêmico, que aí a gente precisa incluir os tubérculos na alimentação para garantir os níveis calóricos, porque precisa ser uma dieta baixa em proteína e baixa em gordura, tá certo? A outra pergunta é: por que precisa de 12 horas para chia? A hidratação que ela faz em poucos minutos não é o suficiente? Por quê? A chia, assim como outras sementes, elas têm substâncias que servem para proteger elas de ataques. E essas substâncias, elas são antinutrientes. Quando a gente deixa essa chia hidratando por 12 horas, a gente tira esses antinutrientes dela. E aí não tem problema de consumir e nem de dar para os nossos animais. Quando a gente deixa menos tempo, aí esses antinutrientes ficam lá e aí a gente oferece junto com a comida e aí ela degrada o nutriente da comida, não deixa o animalzinho absorver aquele nutriente. Posso dar frango cozido desfiado misturado na ração todos os dias? Poder, você pode. Só que o ideal é que você passe para alimentação natural o quanto antes. A digestão do frango, da carne, ela é totalmente diferente da digestão da ração. E a ração por si só, ela degrada o estômago do seu animalzinho. Então, ao mesmo tempo que você está dando um alimento bom, que é o frango desfiado, você está dando um alimento ruim que está alterando o estômago dele. E isso, com o tempo, pode fazer desenvolver uma gastrite. A Lívia está perguntando: quanto tempo dura a água de arroz na geladeira? Na geladeira, Lívia, 3 dias. Agora, se você congelar, pode deixar guardado até 6 meses. Meu cachorro tá com um som estranho na barriguinha. Nunca tinha acontecido antes. O que pode ser? Som estranho na barriguinha, elas são burburismos do intestino e pode ser compatível com gases. Então, ele pode ter comido alguma coisa que deu gases nele, ou comeu muito rápido, engoliu o ar e deu gases. Então, provavelmente ele está com gases. A coleira anti-mosquito e carrapato é prejudicial também? Se tiver veneno, é prejudicial. Tanto que essas coleiras, Seresto, essas outras marcas, tem até indicação de que se você encostar na coleira, você deve lavar a mão. Então, aquilo ali no pescoço do seu cachorro o dia inteiro fica assim, intoxicando ele, porque é um veneno, tá? Daí, para mosquito, a gente tem os repelentes, tá, pessoal? Dá para usar os repelentes naturais. O que você acha daquela madeira de roer, o Woods? Se for só madeira, é que eu não conheço essa marca, tá? Tem que ver o que tem na composição. Se for só madeira, é tranquilo roer, tá? Eles precisam de alguma coisa para roer, para fazer o enriquecimento ambiental. O que é bem seguro são os cascos, os chifres, os ossos recreativos. Isso é totalmente seguro. Agora, esses outros que são industrializados, artificiais, a gente tem que ver o que tem na composição. Se for só uma madeira, não tem problema. Agora, dependendo do que tiver ali na composição, pode fazer mal à saúde, tá? Então, precisa sempre olhar o rótulo de tudo que a gente vai comprar, de tudo que a gente vai fornecer para os nossos animais. Aqui acabaram as perguntas, tá? E aqui nas mensagens também acabaram as perguntas. E aí, se vocês tiverem depois alguma dúvida, só me mandar lá na caixinha ou mandar no direct, tá bom, pessoal? E amanhã, 6 da manhã, o link tá lá nos stories para vocês entrarem aí na mentoria e receber toda a minha ajuda para poder atender o paciente de vocês, tá legal? Um beijão e muito obrigado para todos que ficaram aqui comigo até agora. Boa noite!